E aí, players e rank aqui, galera. Hoje estou aqui com vocês para estar debatendo mais um tema que eu me peguei pensando nesses momentos que eu fico farmando durante o dia. Então, o primeiro farm que eu faço, às vezes eu gosto de estar trazendo algum tema interessante que creio eu que também abrange vocês que jogam Rukoi também, né? Então, vamos lá. Então, galera, o tema que eu trouxe aqui hoje é sobre aparelhos para jogar, né? No caso, eu jogo em dois aparelhos, né? No caso, eu jogo tanto no PC quanto no celular. Mas o que acontece? Como eu conheci o COI pelo smartphone, celular mesmo, então eu acabei me adaptando ao celular. Então, quando eu vou jogar no PC, como uma pessoa que não sou de frequência jogar no computador, eu acabei me acostumando a jogar no celular e até hoje eu prefiro jogar no celular do que jogar no PC que eu comprei recentemente, né? Então, o que acontece? Eu andei reparando que nesses anos que eu jogo o COI, eu já troquei diversas vezes de aparelho e também eu sou uma pessoa que eu sempre tive muitos aparelhos no caso, né? Eu sempre gostei de ter um aparelho secundário para quando o meu aparelho principal estragasse ou para quando eu precisasse fazer alguma outra tarefa. Então, o que acontece? Eu sempre tive muitos aparelhos celulares, né? Eu já cheguei a ter 5, 6 aparelhos celulares que eu usava ali durante o dia. E isso foi interessante porque quando eu comecei a jogar o Vukoy e eu comecei a juntar esses aparelhos, ficou interessante porque eu conseguia jogar nas minhas contas, que eu sempre fui uma pessoa que fiz várias contas para jogar, então era bem interessante para mim porque eu conseguia treinar várias contas ao mesmo tempo, então eu conseguia treinar uma, jogar, farmar em outra e upar, né? Então era bem interessante. E nesses anos que eu passei trocando de aparelhos e tendo vários aparelhos, eu acabei notando que alguns são melhores que outros em alguns aspectos, né? Então eu andei testando, né, e vendo direitinho como que é cada aparelho na sua jogatina, né? Então de vez em quando eu até pego conversando com alguns colegas meus aqui do jogo, ou se não até pessoais mesmo, falando sobre a questão dos aparelhos, né? Porque eu mesmo gosto de saber também, quero saber qual é o aparelho melhor para se jogar o Rucoin, né? Então, tem esse aparelho, qual é esse aparelho que é o mais topado para jogar Rucoin? Porque, galera, se vocês não sabem, não são todos os aparelhos, mesmo tendo um processador muito bom, tendo uma boa especificação, ele não roda, ele não vai conseguir rodar o COI de maneira suave, sabe? Sem travar, sem com lentidão. Então você tem que tem que ter bastante atenção na hora de comprar um celular. Se você for comprar pensando em jogar o COI, eu comprei o meu, já é o terceiro, eu acho que é o terceiro ou quarto aparelho que eu compro pensando em jogar o COI. Então o que acontece? Eu vou estar falando até sobre alguns aqui que eu já fiz alguns testes com eles durante anos e eu percebi que alguns são melhores que outros, né? Na hora de estar jogando, eu vou estar mostrando para vocês aí quais são eles, né? Os aparelhos que eu joguei já o COI e que eu aconselho para vocês de indicação comprar caso vocês tenham ele nas suas opções de compra e tá pensando em colocar para jogar Rukoi. Mas claro, para jogar Rukoi mesmo, né? No caso farmar, upar e PVP também, que é muito interessante, muito importante para quem vai PVP ter um celular que rode bem o jogo, né? Então, galera, começando aqui pelo meu primeiro aparelho, eu quero estar citando aqui o recém, né, um pouco agora lançado, que é o Poco X6, que é um aparelho muito bom para muitas coisas. A linha do Poco, na verdade,
ela é uma linha bem completa, né? Então ela tem boas câmeras, tem bom processador e uma boa memória. Então atualmente a linha Poco é uma das melhores no custo-benefício, né? Você tem uma boa qualidade para jogar e também tem uma boa qualidade para estar fazendo outras coisas, outras atividades durante o dia a dia. Então, meu primeiro celular aqui que eu vou estar falando é o Poco X6 Pro Rucoy, galera. O que é que acontece? Como vocês podem ver ali, ó, com o meu MS rodando, ele está na casa de 60, 70 de ms, né, por 120 fps. E o que é que acontece? Esse aparelho aqui eu já testei ele para jogar nos 60 fps, pensando no consumo de energia, e realmente ele reduz um pouco o consumo de energia, ele baixa o consumo de energia, porque o 120 ele pesa muito no processamento aqui do aparelho. Mas o que acontece, não é interessante colocar o 60 fps aqui no Poco X6, porque ele acaba ficando mais lento, não tem a mesma suavidade jogando 60 do que no 120 aqui no Poco. E isso já acontece diferente no Poco X3, que era meu último aparelho antes desse Poco X6 aqui que eu tinha comprado também, pensando em jogar Rucoy, né? Então o Poco X6 ele é interessante para se jogar nos 120 fps, e a 60 dá para jogar também, só que ele pode acontecer alguns travamentos em questão de suavidade mesmo de jogo. Então você pode estar jogando e acabar sendo prejudicado algumas vezes na questão do toque, né? Que ele não tem uma responsiva muito rápido, então acontece que atrapalha. Já o Poco X3 não, o Poco X3 ele tem um bom desempenho e ele consegue se complementar bem, já que ele tem um dos processadores que o Rucoy em si mais prefere, né? No caso, eu fiz os testes com alguns processadores e eu percebi que isso não é falado por um técnico, tá? Mas isso é apenas de um jogador comum que joga diariamente o Rucoy, e eu tirei dessas conclusões de que eu percebi que um Snapdragon ele tem muito mais suavidade na hora de estar jogando o Rucoy do que outros tipos de processadores, como por exemplo esse daqui, que do Poco X6 é um Dimensity 8300. Então ele é um processador muito potente, muito brabo, tem muita GB de RAM. Esse celular ele chega a 20 GB de RAM, ele tem mais RAM que um PC, né, e alguns PCs intermediários. Então você percebe que é bastante potente, porém no Rucoy ele não age muito bem. Algumas vezes o Poco X3, que é antigo, que é muito antigo já, para falar a verdade, ele se sai melhor em algumas vezes, né? Eles ficam ali bem empatados, só que algumas vezes o Poco X3 fica ali, se sai melhor por ter um processador Snapdragon, né? No caso lá do Poco X6, o processador dele é um Snapdragon 865, que também é um processador muito otimizado e muito top, cara, galera. Para jogar o Rucoy ele é muito bom. Agora, outro aparelho também que eu fiz o teste, já esse não é tão legal, mesmo sendo um Snapdragon, por ser um processador muito antigo, ele acaba não se adaptando aos jogos, né? E todos os aplicativos que são da nova geração, que é o processador Snapdragon 450. Ele é muito antigo já, o 450. E para quem joga, no caso eu joguei com esse processador no J8. Então o meu J8 que eu tenho ele ainda hoje, eu uso apenas para treino, e ele é muito fraco. Ele para Rucoy ele não serve muito. Geralmente eu deixo mais para treino, e porque o ms dele é alto, então acaba que nem compensa jogar nele. Eu jogo quando não tenho realmente outro aparelho para jogar, mas quando eu não jogo nesse aparelho, então ele só serve para treino básico mesmo. Enquanto isso ele fica parado. E eu percebi que o Snapdragon, mesmo sendo o Snapdragon dele, por ser um Snapdragon muito antigo, que é o 450, ele é muito fraco para hoje em dia, né? Então de processador não é muito legal. Esse celular não é muito legal para jogar Rucoy atualmente, né? Poderia ser antigamente, quando o Rucoy era das antigas, aquele Rucoy lá de 2016, de 2017, talvez desse para jogar de mais tranquilo, né? Só que hoje em dia não dá certo.
Outro aparelho também que é muito interessante de jogar Rukoi o que é o meu favorito, né? Que eu acho que se encaixou perfeitamente na minha mão. Até hoje eu penso em comprar um outro dele, um outro aparelho desse, que ele foi muito interessante na época que eu jogava PVP. Ele me ajudava bastante, ele tem uma resposta muito rápida. Ele tem um processador muito bom também. Só não vou lembrar qual a numeração, mas eu sei ali mais ou menos a base de qual era. Então, esse celular, esse aparelho que eu gostava, que até hoje eu acho melhor, eu acho até melhor que o Poco X6, que já é um celular novo, é o Zenfone 3, que ele é um intermediário premium, né? Assim como o Poco X6, ele é um intermediário premium, só que da Asus, né? Então, o Zenfone 3, ele é um aparelho muito bom para jogar Rukoi, porque tanto ele encaixa perfeitamente na mão, quanto a resposta de tela dele é muito rápida. Você tem uma resposta muito rápida de tela e nisso ajuda você em muitas coisas. E para quem joga PVP sabe que no PVP o que manda é a sensibilidade, né? Então, quanto mais rápido você fizer um comando, melhor é para você ganhar aquela disputa. E ele se sobressai sobre o X6, isso dito na época que eu tinha ele, né? Não sei como ele está atualmente, mas gostaria de comprar um novamente para poder fazer o teste dele, para ver se ele ainda se sai bem. No meu caso, o que eu mais recomendaria é esse, né? O Asus Zenfone 3, que é um celular muito top também, e ele carrega, adivinha qual processador? Um Snapdragon 660, por aí mais ou menos. Então, muito top o processador. Mesmo sendo mais fraco que o Poco X3, eu preferi o Zenfone por conta do tamanho, né? Das dimensões dele, e por eu ter conseguido uma jogatina melhor nele do que no Poco X3, mesmo sendo o Poco X3 mais potente que ele. Já outro aparelho também, galera, que eu tive, que eu não gostei muito de estar jogando Rukoi nele, foi um Samsung A30s. Ele era muito top para tirar foto, ele tinha uma boa tela que era AMOLED, ele tinha muitas especificações boas, então ele era um aparelho muito top na época que eu comprei ele. Porém, para Rukoi era péssimo, porque mesma coisa dos outros, lentidão na hora de jogar, ms muito alto, e eu não tinha a resposta de toque. A resposta de toque do Galaxy A30s era muito lenta, então ela não respondia direito, assim como o J8, entendeu? Os dois aparelhos da Samsung, né, no caso, eles não tinham resposta rápida, assim como esses meus Asus e os meus Xiaomi que eu já tive, né? Então, aparelhos bons até para algumas funções de tela e tal, mas em relação a processamento mesmo, ele era muito péssimo, não dava para manter a jogatina de conforme eu queria, né? Então o A30s muito ruim também para poder jogar Rukoi, não recomendo jogar Rukoi nele, é mais para treino mesmo, mas se você não tem outra opção, pegue, né? Que é um bom aparelho para fotografias, para ter uma boa tela para assistir e tal, mas para realmente jogar o Rukoi ele é péssimo. O Rukoi é um jogo bem chato, então você precisa ter alguns celulares específicos com algumas especificações para não estar comprando um aparelho pensando em jogar Rukoi e acabar se decepcionando, como eu me decepcionei na época que eu comprei o A30s. Outro aparelho também que eu andei jogando Rukoi por um bom tempo também foi o iPhone 11. O iPhone 11, agora só não vou lembrar qual era o processador do iPhone 11. Eu não sei se era o Bionic 16 ou se era o Bionic 15, mas é por aí. Eu acho que é um Bionic 15, uma coisa assim. E ele também, galera, ele era intermediário, né? Então, se eu fosse comparar o iPhone 11 com o meu Poco X6, eu diria que eles têm ali uma resposta parecida, né? No caso, a 60 fps, né? Já que o iPhone não pega 120, ou seja, ele é mais lento, né? Na questão de tela,
na questão de resposta também. Porém, as dimensões para jogar no iPhone 11, ela é, ela é diferente do Poco, né? Já que o Poco tem uma tela grande e no iPhone a tela dele é menor. Tem umas cores bem bonitas no iPhone, na tela do iPhone. Porém, na jogatina também eu me senti um pouco travado, né, na hora de jogar. Porém, o MS não é alto, o MS não é alto, o MS é bem suave, bem tranquilo, você consegue jogar tranquilamente. A resposta de toque não é tão ruim, só que não gostei também de estar jogando nele. Preferi ir num celular um pouco maior do que no próprio iPhone, né? Não achei interessante, mas é um celular que se você comprar dá para jogar de boa também o Rukoy. Então, se eu fosse colocar numa lista, eu diria que em primeiro lugar desses aparelhos que eu já testei, né? Eu colocaria o Asus Zenfone 3. Ele se encaixa em todos os quesitos para jogar o Koi. Em segundo lugar, eu colocaria o Poco X3. E em terceiro lugar, eu colocaria o Poco X6, né? Que são esses aparelhos que eu já tive para fazer o teste no Koi. Teve alguns outros, só que esses outros eu não tive muito tempo para jogar, né? Como o Samsung Ace, que eu acho que nem existe mais esse aparelho. Então o Samsung Ace foi o meu primeiro que eu joguei o Koi. E como eu não lembro muito direito da jogatina que eu tinha dele, eu lembro que eu jogava, era bem fraquinho, né? Mas dava pra jogar, dava pra aliviar. Naquela época o Koi era bem fraquinho, né? Então nem tinha muita precisão de ter um aparelho muito potente como hoje em dia. Mas como eu joguei pouco, eu não tenho como apresentar ele direito pra vocês. Mas esse também foi, eu usei ele e não tem como falar dele. Mas enfim, galera, é isso, né? Esses três aparelhos são muito top. Em quarto lugar, se fosse colocar, eu colocaria o iPhone. O iPhone ficaria em quarto lugar para jogar, sendo melhor que o J8, sendo melhor que o A30s. Então são aparelhos que são abaixo do intermediário, né? São aparelhos mais comum e tal. Então acaba que não é tão específico para jogar, né, o próprio Rukoy. Mas galera, me digam aí embaixo se vocês gostaram dessa análise, né, sobre aparelhos que são interessantes para jogar Rukoy. Me diga qual aparelho que vocês jogam aí embaixo, se vocês gostam de jogar nele, se você tem a suavidade neles e tal. E me diga qual é o planejamento, né, qual aparelho você pensa em comprar, se você pensa em comprar para jogar Rukoy e tal, para fazer uma graninha ou para estar evoluindo também de maneira mais rápida. E deixa aí embaixo, comente mesmo, curta esse vídeo, não esqueça também. E lembrando que a minha loja está sempre na descrição. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um tema aqui conversando com vocês. Galera, até o próximo, bom dia e falou.